Ok. Olá, obrigada. Gente, a Helena está aqui rapidinho só para poder fazer a transmissão no Facebook. Mas olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa sala de bate-papo. A Helena fez uma sala faz umas 2 semanas, não sei se vocês lembram com o Diego. Hoje é a minha estreia esse ano e eu tenho uma convidada incrível, que é a professora Gabriela. Mas antes de eu começar a fala dela, estou aqui com o meu celular, vamos compartilhar a nossa sala. Eu já estou avisando todo mundo aqui que estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui, já estou compartilhando também. Estamos ao vivo. Conseguiu compartilhar aí, professora? Eu acho que sim, não sei. Vamos esperar um pouquinho. Consegui, sim. Conseguiu? Uhum. Então. Boa tarde a todo mundo. Hoje eu vou conversar com a professora Gabriela Brasil. Gabriela é formada em Letras, Português e Espanhol pela PUC do Paraná. De Curitiba, no sul do Brasil, para Kerava, uma cidade de quase 40 mil habitantes no sul da Finlândia, pertinho da capital Helsinki. Gabriela vai nos contar como é ser professora de português aqui na Finlândia, qual foi a sua trajetória e quais são os seus aprendizados. Então já sabe, né? Pegue seu cafezinho e aproveite a nossa sala. Oi, Gabriela, tudo bem? Conta pra gente um pouco sobre a sua formação acadêmica, a sua trajetória no Brasil. Oi, Adri. Obrigada pelo convite. Agradecendo já ao pessoal da PPF pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco a minha experiência. Eu sou formada em Letras pela PUC. Antes disso, eu cursei magistério. Então, desde os 14 anos, entrei aí no mundo da educação. E desde que eu estou na faculdade, eu trabalho como professora de espanhol. Eu tive experiência de 1 ano dando aula para crianças de 8 a 12 anos, aula de espanhol. Foi uma experiência super legal. Imagino. E logo depois disso, eu comecei a trabalhar no Centro de Línguas da Universidade Federal, também com espanhol. E eu fiquei lá até eu vir embora para a Finlândia. E foi lá no Selim que eu descobri o curso de português como língua estrangeira. Eu cheguei a fazer um curso de formação para ensinar português para falantes de línguas românticas, né? Então, para falantes de italiano, francês, espanhol. Mas eu terminei o curso, eu terminei a formação um pouco antes de vir para a Finlândia. Finlândia, né? Você já sonhava em morar fora do Brasil? Algum dia você pensou que, quando você estudou português lá, né, para ser professora de português, você imaginou que pudesse ser professora de português fora do Brasil? Como é que você veio parar na Finlândia? Então, quando eu era mais nova, assim, eu tinha sonho de morar fora do Brasil, mas não era na Finlândia, era na Espanha. E lá no Brasil eu conheci o meu marido, o Mico, e foi por causa dele que eu não só descobri que a Finlândia existia, como acabei vindo parar aqui. Então, assim, você já tinha esse sonho, né, de algum momento morar fora. Sim, sim, eu tinha o sonho, só não tinha a Finlândia nele. Nele. E sobre essa trajetória do ensino do português como língua estrangeira aqui na Finlândia, o que você pode dizer para a gente? Você falou que fez um curso de formação no Brasil. Aqui na Finlândia, você também está investindo em algum curso? Então, eu nunca imaginei, já sendo assim bem sincera, que eu conseguisse trabalhar na área da educação na Finlândia. Eu achava que era algo assim meio improvável. Mas e aí surgiu a oportunidade de trabalhar substituindo uma professora no Centro Cultural Brasil-Finlândia, no CCBF. Eu apliquei para a vaga, consegui, fui escolhida e foi muito legal, porque foi ali que eu entrei no mundo do português como língua estrangeira, né? Porque até então eu trabalhava com o espanhol como língua estrangeira. E eu aprendi bastante durante o meu tempo lá no CCBF e descobri que eu amava também dar aula de português. Era algo que eu não sabia que eu ia gostar tanto de dar aula de português. E depois do CCBF, eu acabei entrando em outros locais para dar aula de português e sim, continuei investindo na formação, não só na área pedagógica, mas também na área do português, né? Porque aqui na Finlândia eu tenho muitos alunos interessados no português europeu. Então, eu fui aprender português europeu também para dar aula. Sim.
E depois que você saiu do CCBF, você começou a trabalhar em algum outro lugar? Como é que foi aqui? Logo depois que acabou o meu tempo no Centro Cultural, eu comecei a dar aula para uma turma, era de português brasileiro mesmo, no Tuovenopisto de Helsinki, que é um centro de educação para adultos da cidade de Helsinki. Aqui na Finlândia, todas as cidades têm o seu próprio opisto, às vezes muda o nome, mas de maneira geral, assim, opisto, que é onde os adultos podem estudar hobbies. Então, tem aulas de língua, aula de dança, artes, canto, tem várias áreas diferentes onde o aluno pode estudar, é subsidiado pelo governo, e foi lá que eu comecei a dar aula depois do CCBF. Eu dei aula na cidade de Helsinki. Ah, que interessante. E então, né, aqui em Helsinki, né, falando um pouco mais, português como língua estrangeira, quem são os seus alunos? E quais são as especificidades que você pode observar nessa prática de ensino durante esses anos? Então, atualmente eu trabalho em um outro opisto, na cidade de Järvenpää, que fica depois da minha cidade de Kerava, mas assim, é do lado, é tudo assim, tudo junto, tudo perto. E os meus alunos da cidade de Järvenpää, eles são, na sua grande maioria, mais velhos, muitos são aposentados, e são alunos que viajam para Portugal durante o inverno finlandês. Então, eles fogem do frio. Espertos. Eles fogem do frio da Finlândia para curtir o inverno português. Então, o objetivo desses alunos é conseguir alugar um quarto no hotel, comprar uma comida, ou seja, conseguir viver os meses de inverno que eles passam em Portugal. E para esses alunos, o mais importante, no caso, seria o português europeu, que é um desafio, mas é muito legal. E eu também dou aula na Universidade Aalto, no Centro de Línguas da Universidade, e lá os meus alunos todos são universitários, ou seja, são mais novos que os meus alunos do Opisto, e aí eu tenho dois tipos de alunos. Eu tenho os alunos que estão estudando para ir fazer o intercâmbio, então eles já têm o intercâmbio em mente, mas eles precisam do certificado de língua para poder aplicar. E então eles estão, né, estudando para aprender a língua, e eu tenho os alunos que estão estudando por motivos pessoais, como por exemplo o namoradinho ou namorada que é de fala, né, brasileiro, né, a maioria das vezes. Uhum. Na universidade você vê que tem mais pessoas procurando o português de Portugal ou o português do Brasil. Tem essa diferença? Então, na universidade, isso é interessante, porque os meus alunos do Opisto, eles já chegam dizendo, eu gostaria de aprender português europeu, porque eu vou a Portugal. Os meus alunos da universidade, não. Eles chegam e falam, eu quero aprender português. E eu pergunto isso no primeiro dia de aula, né? Eu gostaria de saber o número de alunos. E a maioria diz, não sei. Eles não Então, sabem nem que tem essa não, diferença. eles não sabem. Então, a maioria deles vai indo e tá bom. Vai no fluxo, né? É. Vai aprendendo. Uhum. E quais são as. Você aprendeu finlandês, né? Aqui, quando você chegou, você fala finlandês. Então, você também, como sendo uma aluna e uma professora de línguas tão diferentes, né? Quais são as peculiaridades de ensinar o português para um falante de finlandês? Bom, podemos começar pela parte da fonética, né? Os alunos às vezes têm uma certa dificuldade, por exemplo, com as nasais ou com os chiados. E outra coisa que eu vejo assim na parte da gramática, do uso da língua, eles têm bastante dificuldade com ser e estar. Uhum. Porque E aqui na Finlândia, dá uma explicada, assim, só para o pessoal entender. aqui na Aqui Finlândia é só tem uma, um né, a verbo, palavra. né? Aqui na Finlândia tem o verbo que é o verbo olla, e ele serve para tudo. E quando vai aparecendo o ser, o estar, a, ficar, os alunos fazem uma confusão. E então esse é o primeiro ponto assim de dificuldade. E o segundo são os pretéritos. Quando que eu uso o pretérito perfeito, quando que eu uso o pretérito imperfeito, isso também gera uma confusão, porque aqui na Finlândia, nesse caso, é só um pretérito. Quando a gente faz a tradução para o finlandês, é o mesmo pretérito. É sempre um passado só, né? Esse é um passado. E também, eu acho que eles têm muitas dificuldades, pelo que eu tenho conversado com os professores também,
em artigo, né? E é muito Artigo, engraçado gênero, isso. eu tenho um exemplo aqui em casa, né? O meu marido, ele fala meu música preferida, e eu digo, não é meu música, é minha música. E ele fala, não, mas a música é minha, e eu vou chamar de meu. E os meus alunos fazem exatamente a mesma coisa. Eles sabem, se você ensina como que você é, o que é feminino, o que é masculino, eles fazem o exercício, eles sabem, mas na hora de usar, vai do jeito que eles acham que é melhor, vai pela intuição. Sim, mas eu acho que isso vai um pouco a gente também aprendendo uma língua Sim, estrangeira, né? Tão difícil, por exemplo, como o finlandês. Porque as línguas latinas, né? O espanhol, o italiano, o francês, a gente consegue ter uma ligação, mas quando você aprende uma língua tão diferente da sua, às vezes você fala o que sai mesmo. Por mais que você saiba a regra, você consegue se comunicar. E o mais importante é conseguir se comunicar. Então você vê que exatamente. os seus alunos, eles sabem se comunicar do jeito deles, mas eles sabem se comunicar. E essa é uma questão, uma diferença cultural bastante grande também, porque eu sempre falo para eles, né? Para mim, o importante é que vocês passem a mensagem, mas a cultura finlandesa, dentro da sala de aula e fora dela também, é que eles gostam de ter certeza de que o que eles estão fazendo está certo. Então, eles dificilmente se arriscam. Eles não falam muito livremente, eles já são mais tímidos e mais, assim, fechados nesse sentido. Esse é um ponto, acho que bem diferente de dar aula, né, no Brasil e aqui. Porque no Brasil, Sim. às vezes, a gente tem que pedir para o aluno um pouco menos. Um pouco E aqui, menos. E aqui né, eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, um pouco mais. falem um pouco mais. E uma questão interessante que eu não comentei, mas os meus alunos da faculdade, eles são um grupo bem multicultural, porque como a língua de ensino é o inglês, então eu tenho muitos alunos intercambistas. E por que o intercambista resolve vir para a Finlândia e estudar português? É uma ótima pergunta. É, talvez pelos créditos, Sim, né? sim, Porque muitos são pelos créditos, mas mesmo assim é interessante, porque eles são obrigados a cursar 2 cursos de língua, então o intercambista geralmente vai cursar o finlandês, que seria o mais óbvio. sim, Mas esse semestre eu tinha 2 chinesas, um indiano, húngara, polonês, italiano. é bonito isso, ver que tem tantas pessoas que se interessam pela nossa língua e às vezes sem ter família, sem ter laços familiares, né? Se interessam porque se interessam, porque se a gente for ver, o português é uma língua muito falada. Nós temos muitos países que falam português também. Então, acho que a gente tem que valorar a nossa língua portuguesa também, né? Com certeza. Ah, que bom, Gabi. Mais alguma coisa que você queira, lembra de falar para a gente sobre as suas experiências, a sua trajetória? Deixa eu Ai, ver se tem alguma pergunta aqui. Por enquanto, só elogios, nenhuma pergunta. Eu ia comentar também, né, que você falou que o seu marido fala o português dele, né? É bem a história que santo de casa não faz milagre, né? Ele tem uma professora de português em casa como esposa, mas a música é dele e vai do jeitinho dele mesmo, né? sim, ele não gosta muito que eu corrija. Eu pensando agora como estudante de línguas, né, consigo entender um pouco esse medo que os seus alunos têm de falar. Porque quando a gente aprende uma língua diferente, a gente quer aprender a excelência. E os adultos não têm o tempo que nem as crianças têm de aprender o beabá. A gente quer aprender e já sair falando. E quando a Sim, gente erra, é muito frustrante. Então, eu acho que para os seus alunos também é muito frustrante já não conseguir falar, né? Ter esses erros, não entender o porquê. Eu vejo muito isso assim no meu lugar. E lembro quando você aprendeu finlandês também, né? Que é muito frustrante às vezes para um aluno. Eu acho que por isso que o professor tem que fomentar muito a conversa, né? A leitura, ouvir coisas da língua. Eu acho que isso é muito importante também, né? sim, com certeza. E eu acho assim algo muito importante, pelo menos para mim, aqui na Finlândia, foi assim que eu estava muito acostumada a dar aula no Brasil. Eu trabalhei, acho que foram 7 anos no total, ensinando espanhol no Brasil. Então, eu cheguei aqui e falei, eu sei ensinar uma língua estrangeira. E quando eu cheguei, eu
vi os alunos mais resistentes a muitas coisas, e aí, o que eu fiz, né? Eu sentei e chorei? Não, não sentei e chorei. Eu tentei encontrar um meio termo entre a minha prática, ou o que eu estava acostumada a fazer no Brasil, com o que os alunos estão acostumados aqui na Finlândia, né? Porque eles têm um outro jeito de ensinar a língua, eles têm um outro jeito de aprender a língua. Então, por exemplo, eu vi que exercícios de conversação mais fechados, não tão livres, funcionam muito bem. Então, por exemplo, eu quero que eles façam um diálogo de café, né? Que eles estão na cafeteria. No Brasil, eu poderia dar lá um menu e falar, gente, agora vamos aqui fazer um faz de conta, um é o garçom, vai andando nas mesas, funcionaria. Aqui não tanto. Então, aqui eu entrego o menu e eu falo, você pede algo para beber, agora peça algo para comer, pergunte quanto custou, sabe? Pergunte do troco. Então, eu tenho que guiá-los mais para criar. E aí isso funciona. Então eles se sentem mais seguros. Eles falam, eu sei pedir. Então eu sei, bom dia, queria um café, por favor. Aqui eu consegui, sabe? Então isso ajuda muito eles, essa história de você dar mais uma guiada, não deixar eles tão livres e tão soltos. Isso é uma boa diferença, né? Entre dar aula de alguma língua né, no Brasil e no outro país, ainda mais porque aqui eles são um pouco mais tímidos, né? Você vê que o finlandês ele é um pouco mais tímido, ele é um pouco mais na dele, assim. Então, acho que quebra uma barreira, né? Quando você dá uma guiada. Sim. Eu percebi que isso funciona super bem, assim, e guiando os alunos para o que eu quero que eles façam. Né? Que interessante, Gabi. Bom, quero agradecer a professora Gabriela Brasil pelo seu tempo, por dividir essas experiências com a gente. Obrigada, professora. Obrigada, Adri. E um lembrete para vocês que estão assistindo a gente. Amanhã vai ser realizada a nossa Assembleia Anual da APPF. Se você ainda não se inscreveu, corre lá que dá tempo para se inscrever ainda, pelo nosso Facebook, tá? @app.finlandia. Vai ser amanhã, vai ser online, óbvio, às 19 horas. E se você perdeu algum bate-papo aqui que a gente teve nas nossas salas de bate-papo, ou quer rever a nossa conversa com a professora Gabriela, você pode ir para o nosso site, que todas as lives ficam gravadas lá, www.appfinlandia.com. Obrigada e vejo vocês... dia 29, vejo vocês dia 29, tem uma live dia 29 com vocês. E eu acabei de ver uma pergunta. Uma pergunta? Desculpa, vamos para a pergunta. A Luciana perguntou se eu estou dando aulas online. Bora? A pergunta é, você está dando aulas online? Está achando muito difícil? Seus alunos são iniciantes no momento? E sim, eu estou dando aulas online desde março do ano passado. E eu estava um pouco nervosa no começo, mas a verdade é que foi super bem, funcionou super bem. E tá tranquilo. E sim, meus alunos, eu tenho alunos do iniciante até um pouquinho mais avançados. E através do Zoom tá funcionando super bem, assim. Eu acho que essa história do breakout rooms, que eu consigo dividir os alunos em grupos, mas a aula tem que ser menores, né? Mas assim, uma coisa que eu percebi e que funciona super bem é que as aulas têm que estar extremamente bem preparadas e os alunos têm que ter acesso a tudo o que você está fazendo. Então, eu sempre libero para eles um PowerPoint em que eu falo, agora a gente vai ir no Room e a gente vai fazer o exercício tal da página tal e vocês têm 10 minutos para fazer isso. Então, eles já sabem, eles fazem os exercícios, quando deu 10 minutos eles voltam. E assim que eu tenho feito e tem funcionado. Tem mais uma pergunta aqui, desculpa, é que não estava atualizando aqui o meu o Facebook, sobre usar jogos em sala de aula. Como é que, se você usa jogos, já pensou em usar? E como é que isso é sobre o PLE, sobre português como língua estrangeira? Acho que a Helena, né? O pessoal que trabalhou comigo no CCBF sabe, eu sou apaixonada por jogos. Sou super competitiva. A Helena que perguntou. Eu sou super competitiva, adoro jogar. E continuo usando. Eu tive que adaptar muitos jogos para o online. Então, aproveitar os breakout rooms e a história de que dá para compartilhar a tela e pedir que eles desenhem alguma coisa ou que usem dados online. E tem funcionado os jogos. E é bem interessante. Uma vez uma professora me comentou, né? Faça jogos em casa também, né, com a sua família, com seu marido,
Porque o jogo é uma coisa tão lúdica para você aprender língua que não vai ter aquele peso, estou aprendendo línguas. Não. É muito lúdico e é muito gostoso aprender através de jogo, né? Uhum. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Helena, que está em stand-by aqui. Helena, tem alguma pergunta por aí que eu não estou vendo? Não. Não. Eu já fiz a vendo a minha. Eu já fiz a minha. Dos jogos, que eu sei que ela gosta muito. Então, eu tenho até hoje guardado os joguinhos que ela fez no Centro Cultural. Sim, eu adoro jogar. Estou sempre inventando moda para jogar. Acho uma maneira muito gostosa. Muito lúdica, né? Muito gostoso. Sim. Eu acho que agora sim as perguntas se acabaram. O meu Facebook estava contra mim hoje. Desculpa as meninas das perguntas. Desculpa ter te cortado, Adri. Você já tinha finalizado e eu te cortei, desculpa. Não, imagina, eu finalizei porque o meu Facebook estava no português novo, né? Me trollando. Não tinha mostrado as perguntas, ainda bem que você e a Helena conseguiram ver as perguntas. Desculpa, meninas que fizeram as perguntas. A Bianca também. Oi, Bi. Falou que é muito, muito legal ouvir a Gabi. A Bianca está com a Gabi dela no colo também nesse momento, né? Muito bom, Lu. Obrigado também pela participação. E deixa eu só ver de novo se a gente tem mais alguma perguntinha aqui para finalizar. Não, sem perguntinhas. Então, gente, amanhã é Assembleia da PPF e dia 29, outra live. E a gente se vê, tá bom? Obrigada, Helena, que está aí escondidinha. Obrigada, Gabi. Sim, obrigada. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.